Graças a Deus. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Que a paz esteja com todos. Que o Espírito Santo alcance a você e toda a sua querida família. Quero deixar para você mais uma vez a palavra de Deus, porque o objetivo desse canal é o que eu sempre falo, é o que eu sempre digo, é cumprir o Marcos 16,15, que Jesus falou que o evangelho teria que ser pregado a toda criatura, e eu quero cooperar para isso. Gostaria que você, através do seu like, através da sua inscrição, você também cooperasse também, tá bom? Ajude o evangelho a ser pregado ao máximo de pessoas que esse canal assim puder alcançar. E a palavra que eu tenho para dividir com você está lá em Jeremias capítulo Jeremias 5, versículo 23. O que eu quero falar? Aliás, Jeremias 5 começa no 21, né? Eu começo no 21 e o 23. Jeremias 5, versículo 21 e o versículo 23, que fala sobre a pessoa que ela se faz de surdo para Deus, né? É aquela pessoa que ela sabe que tem o que tem que fazer e muitas das vezes a pessoa não faz. E é a pior atitude que o ser humano pode tomar, né? É ela ouvir a voz de Deus, receber a direção de Deus e ignorar. É a pior coisa que a pessoa pode fazer, porque ela vai ter um grande prejuízo, né, na sua vida. Ela vai ter um grande sofrimento na sua vida. Não que Deus queira que isso aconteça, jamais. Deus não quer que ninguém sofra, mas por causa da decisão errada da pessoa em não querer ouvir a Deus e ignorar aquilo que Deus fala, ela acaba trazendo para si um grande sofrimento. Então, que você não venha ser essa pessoa. Eu falava, né, na igreja junto com os irmãos, quando eu preguei essa mensagem. Quando a pessoa ela não conhece a Deus, é diferente, porque a pessoa ela tem a visão fechada, né? É uma pessoa que não entende a palavra, é uma pessoa que não entende a verdade, né? Ou seja, ela está vivendo o tempo de ignorância. O que é ignorância? É falta de conhecimento de algo. Então a Bíblia diz que Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância da pessoa. Mas depois que a pessoa passa a conhecer, depois que a pessoa passa a saber, depois que a pessoa passa a entender, né, passa a ter acesso à palavra de Deus, se torna diferente. Por quê? Porque a visão da pessoa já está aberta, né? A visão da pessoa já está esclarecida, a pessoa ela já sabe o que tem que fazer, ela já tem ouvido o que tem que fazer. E a pior coisa que o ser humano pode fazer na vida é ignorar o que Deus fala, é se fazer de surdo e se fazer de cego, né, para aquilo que está errado, né? Tem pessoas que ela está errada, mas ela quer estar certa, né? Ela despreza o conselho, ela não quer fazer o certo. Deus muitas das vezes dá uma palavra para ela de correção, de exortação. O que acontece? A pessoa ela acaba rejeitando aquilo. E às vezes a pessoa acaba passando por situações que não precisava passar.
né? Eu falava até na igreja que é ignorância o ser humano ele ter acesso à luz e continuar no escuro, né? Vamos supor, você entra numa casa à noite, né? Você entra numa casa à noite, aí você sabe que a casa tem luz, né? Você sabe que as luzes da casa, as lâmpadas da casa funcionam. Mesmo assim, você não insiste em não acendê-las, né? Mesmo assim, você insiste em continuar querendo fazer as coisas no escuro. É uma tremenda ignorância do ser humano. Porque se eu sei que a minha casa tem luz, eu sei que a minha casa está funcionando, as lâmpadas, a luz elétrica, e está escuro, eu não vou acendê-la, vou continuar fazendo as coisas no escuro. É bobeira, né? É ignorância do ser humano. E às vezes tem muitas pessoas que fazem isso, né? A pessoa, ela participa do culto, a pessoa participa da reunião, ela ouve o que o pregador fala, mas ela não dá ouvidos. Ela continua seguindo o seu próprio caminho, ela continua tomando as suas próprias atitudes, né? Fazendo aquilo que ela acha que está certo. E a pior besteira que o ser humano faz é ignorar aquilo que Deus fala, né? Então, se você achou aí, Jeremias capítulo 5, versículo é o 21. Eu vou meditar com você o 21 e o 23, né? Mas começa no 21. Olha o que Deus fala para o povo de Israel. Israel, no caso, hoje somos nós, adotados por Deus, né? Diz assim, ó. Olha só. E isto diz: escuta, ó povo insensato. Olha o que Deus fala. O que é um povo insensato? É um povo sem juízo. Em algumas Bíblias fala até louco, né? Escute agora, ó povo insensato, que tendes olhos, mas não vê, e tendes ouvido, mas não ouve. Olha só. Ou seja, aquela pessoa que tem olhos e se faz de cega. Aquela pessoa que tem ouvido e se faz de surda. E quantas pessoas que faz isso com Deus? A pessoa ela faz vista grossa para o seu pecado. A pessoa sabe que determinadas atitudes que ela está fazendo na vida, ela está errada e fica fazendo vista grossa, né? Deus está falando com a pessoa, exortando a pessoa, e a pessoa está se fazendo de surda, de desentendida, né? Não sei se você já passou por esse tipo de coisa, mas, por exemplo, quando você aconselha alguém, né? Você dá um conselho para alguém, né? E você tenta dar um conselho para a pessoa, e a pessoa ela se faz de desentendida, né? Você fala, você, vamos assim dizer, gasta um tempo dando conselho para a pessoa, né? Falando assim, olha, não faz desse jeito, não faz dessa forma, não faz dessa maneira. Aí a pessoa, ela não está nem aí, ela continua fazendo o que é errado. Ela não está nem aí para o que você fala. Infelizmente tem pessoas assim. Eu, como pregador, eu fico triste, né? Quando eu procuro orientar a pessoa e vejo que a pessoa não está seguindo nada daquilo que eu orientei, né? É igual um médico, por exemplo. Vamos supor que a pessoa tem uma dor e ela vai no médico e o médico fala assim para ela: ó, fulana de tal, você tem que tomar esse medicamento 3 vezes ao dia, você tem que tomar em jejum,
né? Aí a pessoa na hora ela não fala nada para o médico no consultório. Mas quando ela sai do consultório, em vez de a pessoa fazer aquilo que o médico receitou, né, 3 vezes ao dia, em jejum, estou dando um exemplo, né? Aí a pessoa fala assim: ah, não, vou tomar 3 vezes ao dia, não, vou tomar uma vez só, tá bom. Jejum nada, vou tomar um cafezinho. Vai resolver a dor? A dor vai sarar? Não vai, porque ela não seguiu da maneira que o médico ordenou. Aí daqui a pouco a pessoa volta no consultório falando: ah, doutor. Aí a pessoa quer estar certa, né? Ah, doutor, esse remédio que o senhor me receitou aí não sarou, não. Esse remédio tá fraco. Mas na verdade a pessoa não fez nada daquilo que o médico falou. Assim tem pessoas no nosso meio. Ela participa do culto, ela participa da reunião. O pregador é tremendamente usado como uma mensagem profética. Aí ela sai do culto e não faz nada daquilo que Deus orientou. Aí o que vai acontecer? O sofrimento vai vir, os problemas vai vir, a pessoa vai chegar no pregador e vai falar: tá vendo? Eu tô indo na igreja, a minha vida não muda, eu tô indo na igreja, eu tô indo os dias de culto, eu sou dizimista, eu sou isso, eu sou aquilo, e minha vida não muda. Ou seja, como se Deus fosse culpado de alguma coisa, né? Deus não erra, jamais. Só que na verdade a pessoa não está fazendo nada daquilo que tem sido orientado. Não vai resolver mesmo. Porque Deus ele só pode trabalhar na vida de alguém que obedece o que ele manda. Então, que você não ignore a Deus. Não se faça de surdo para Deus. Não se faça de desentendido para Deus, né? Aí no versículo 23 de Jeremias 5, ele fala assim, né? E este povo é de coração obstinado e rebelde. Se rebelaram e se foram. Ou seja, o que é uma pessoa obstinada de coração? É uma pessoa teimosa, né? É uma pessoa que enfinca algo no coração e ninguém consegue fazer ela mudar de ideia. É a mulher apaixonada, né? É o famoso homem apaixonado, que ele fica cego, né? Como se aquela mulher fosse a última mulher desse mundo, como se aquele homem fosse o último homem desse mundo, né? E às vezes ele enxerga coisa onde não tem, ele enxerga qualidade, muitas das vezes, onde não existe. Ou seja, e tudo que você fala para aquela pessoa não adianta nada, porque o coração dela está obstinado por aquilo, está decidido, né, em fazer aquilo que não é certo. Podia ser ao contrário, né? O coração da pessoa podia ser obstinado em fazer o que é certo, mas infelizmente há muitas pessoas que elas são obstinadas por fazer coisa errada, em querer fazer aquilo que não deve. E às vezes Deus fala a mesma palavra, a mesma mensagem, para que a pessoa venha se despertar para aquilo, mas a pessoa não desperta. É que nem eu falei no culto, né? Quando o seu pastor, o pregador, o ministrante, aquela pessoa que está conduzindo o culto, quando Deus dá para ela a mesma mensagem, não é que a pessoa não estuda a Bíblia, né? Não é que a pessoa ela não tem estudado a Bíblia, não é isso. Mas é porque Deus é que está insistindo com a mesma mensagem. Por quê? Porque Ele sabe que naquele culto existem pessoas que ainda não aprenderam. Existem pessoas que ainda não absorveram e não estão fazendo o que é para ser feito, né? É como um professor que, em vez de ele dar matéria nova, ele vai revisar aquela matéria que ele já tinha passado. Por quê? Para que o aluno aprenda, para que o aluno de uma vez por todas ele absorva
aquilo que é ensinado. Assim é Deus. Muitas das vezes Deus, ele fala mais de uma vez a mesma coisa. Para quê? Para que a pessoa deixe de ser obstinada em fazer o que é errado. Para que a pessoa desendureça o coração, né? Para que a pessoa deixe de ignorar Deus, de fazer de surdo ou de cego. Existe um ditado lá fora que fala, né? O pior cego é aquele que não quer ver. E é a verdade. Então, que você não faça isso, tá? Não se faça de surdo diante de Deus, não se faça de cego. Não tenha o coração obstinado por aquilo que é errado, né? Não seja uma pessoa, resumindo tudo, teimosa, né? Tem gente que é uma pessoa obstinada, teimosa em fazer aquilo que Deus não se agrada, tá bom? Que você possa meditar nesta palavra. Não se faça de desentendido. Não ignore a Deus. Aí, para concluir, tá lá no versículo 33 de Provérbios 1. No versículo 30 e no 31 de Provérbios 1, ele fala, né? Olha só, versículo 30. Porque desprezaram o meu conselho, desfizeram da minha repreensão. Aí no 31 ele fala, né? E comerão, aliás, e se fartarão do seu próprio caminho, e comerão do seu próprio, e terão o fruto do seu próprio caminho, né? E se fartarão do seu próprio entendimento. Tá lá, Provérbios 1, versículo 31 e 32. Perdão, versículo 30 e 31, né? Mas agora, o 33, para encerrar, a palavra diz assim, ó. Mas aquele que me der ouvidos, né? Porque existe a diferença entre você ouvir e dar ouvidos, né? 33, no Provérbios 1. Mas aquele que me der ouvidos habitará em segurança e estará tranquilo, ou seja, descansado do receio do mal, ou seja, do temor do mal. Ou seja, quando a pessoa ela dá ouvidos a Deus, eu falava na igreja isso, quando é Deus que está no banco do motorista, né, quando é Deus que está no volante, a pessoa pode deitar no banco do passageiro e dormir, descansar. Por quê? Porque é Deus que está no comando. Agora, quando a pessoa anda no seu próprio caminho, ignorando o que Deus fala, aí ela fica por sua própria conta e risco, né? É o que o Provérbios 1, 30 e 31 fala. Aqueles que desprezam o caminho, a repreensão, eles vão ter fruto do seu próprio caminho, né? Eles vão se fartar do seu próprio entendimento, ou seja, é impossível uma pessoa que vive na desobediência, é impossível uma pessoa que vive vamos assim dizer, vive ignorando a Deus. É impossível que essa pessoa tenha frutos bons. O que são frutos? São resultados. É impossível que a pessoa tenha um bom resultado na vida, né? Um dos significados de frutos bíblico que fala, né, na Bíblia, um dos significados é resultado, quando ela fala frutos. Ou seja, quando a pessoa vive ignorando a Deus, é impossível que ela tenha bons resultados. Ela vai ter sempre frutos ruins. Ela vai ter sempre resultados ruins. Então, meu amigo e minha amiga, não precisa disso. Tem coisas que nós não precisamos passar.
né? Existem coisas que Deus nos permite passar, enfrentar, que são as provações, as lutas, as dificuldades, mas existem coisas que Deus nos livra, né? Existem coisas que não precisamos passar quando nós damos ouvido ao que Ele fala e não ignoramos a sua palavra, tá bom? Que Deus abençoe você, que você possa ficar com essa palavra, né? Eu vou repetir, é Jeremias capítulo 5, versículo 21 e versículo 23. E também o Provérbios, capítulo 1, versículo 30, versículo 31 e versículo 33. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.